Agora sim, agora estamos começando. Ele não vai colocar isso, não. Não. Depois se corta fora lá, né? Não se preocupa. Boa noite, meus amigos. Tudo bem? Thomas Corontai, aqui do Federalista. Hoje com o meu amigo José Stelli, professor José Stelli, aqui para nós conversarmos temas polêmicos aqui sobre democracia. Super polêmico, né? Ele vem provocando bastante polêmica, mas essas polêmicas são importantes para poder identificar o que está acontecendo com os países, não é só com o Brasil. A crise é global, né? E anteontem dos Estados Unidos, né? Cheguei sábado. Sábado, né? Hoje é o que? É terça-feira? Eu vou, para quem não conhece ainda o professor, eu vou dar uma lida aqui rápida. Bem curtinho. Não vou ler tudo aqui, porque aí... E daqui a pouquinho eu vou, enquanto ele vai falando, eu vou lá na máquina daí para ver se tem recados, alguma coisa, para a gente poder interagir, porque estamos só nós dois agora aqui, né? Então isso vai ficar gravado também, para quem puder assistir depois, ok? José Stelli nasceu em Araucária, aqui pertinho de Curitiba, 20 quilômetros, né? No estado do Paraná, em 1948. Teve uma educação interdisciplinar no Brasil, nos Estados Unidos e no Reino Unido. No Brasil foi editor de opinião de 1980 a 83 e editor contribuinte de 83 a 85 da revista Visão, né? A antiga revista Visão, famosa revista Visão na época, eu lembro também. Na promoção do pensamento liberal, né? Exatamente. Foi uma espécie de estopim de tudo que está ocorrendo hoje em dia aqui. Do Henry Maxud, né? Tanto a Visão como o Henry Maxud, como o Instituto Liberal, que eu ajudei, do qual eu fui cofundador. Né? Sim. E primeiro diretor até 85, depois não. Exatamente. Me desliguei, não sou responsável pelo que aconteceu depois. Então, ele foi cofundador, né, primeiro coordenador do Instituto Liberal do Rio de Janeiro, de 83 a 85, e pelo mesmo instituto, em 83, lançou a ideia, então julgada impossível, né, de privatização de privatizar estatais, né? Projeto depois levado adiante por seu amigo, saudoso professor Og Leme, né? Ex-assistente de Roberto Campos na gestão do presidente Castelo Branco e membro do conselho diretor do Instituto Liberal. De 1980 a 85 participou do programa de tradução para o português das principais obras de filosofia política, Os Fundamentos da Liberdade, o famoso e mais importante talvez livro, ou pelo menos o mais popular livro de Hayek, O Caminho da Servidão, e Direito, Legislação e Liberdade, né, do que é o mais importante de todos, na realidade. Você que conhece a obra tão polêmica, né? Exatamente. Por dizer, né, que o constitucionalismo liberal de Montesquieu, Locke, dos fundadores dos Estados Unidos, foi um fracassou. E nós estamos vivendo como resultado desse fracasso. Então Hayek tentou reconstruir toda a política liberal, né? Ele chama isso de reinvenção institucional. Falar um pouquinho mais alto que eu tenho. Reinvenção institucional. Preocupado se o pessoal está ouvindo. Daqui a pouquinho, assim que você começar a falar, eu vou me levantar, vou dar uma olhada lá para ver se tem alguma reclamação. Ok, porque nós estamos... não dá para parar a gravação agora e ver isso? Não, vamos tocando direto. Okay. Está ao vivo, né? Então... E é tudo assim tranquilo, é à vontade, não é bem um programa de televisão, né? Você não está gravando. Isso que vai depois para o YouTube também. E em 2013, como parte do seu programa de doutorado em estudos internacionais e economia para a Universidade de Buckingham, proferiu uma série de 18 palestras na Universidade de Fudan, sediada em Xangai, China,
mas já faz tempo, tá? Então não se preocupem, faz, ele não chegou da faz China agora. 7 anos. Estou sem o coronavírus até agora. Né? E que são a base de sua obra The China Lectures, Constitutional Reform in China, a Contribution to Debate, que traduzida para o tailandês teve influência na elaboração da Constituição da Tailândia de 2016. Em português, a obra aparece aqui sob o título O Estado de Direito, Constitucionalismo, Democracia e o Futuro da Nação. Da Chiado Editoras de São Paulo. Né? Isso mesmo. Eu não sou responsável pela tradução, nem pela elaboração, pelo que ocorreu, né? Mas o livro está lá. Né? Foi mais do que um chiado, foi uma voz, é uma voz que vai além do chiado. Eu né? espero fazer uma edição corrigida e ampliada, mas tudo depende de tempo, né? Claro. E inclusive a questão de tempo é porque ele reside e leciona na Flórida, né? Ele é americano naturalizado, né? Brasileiro naturalizado americano, em 2000, então conhece bem ambos os países, né? Muito bem, Brasil e Estados Unidos, e considerando a obra, né, que ele traduziu de Hayek, ele pôde perceber o que está errado e com isso ele tem levantado polêmicas a respeito de de uns pilares, digamos, que nós temos, né, como os pilares do Estado de Direito e da República, enfim, que é a democracia. Mas será que a democracia é tão boa assim? Será que a democracia não seria a verdadeira causa de tantos e tantos problemas que estão acontecendo, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, todo também mundo ocidental, todo mundo ocidental, né? Ou nos países africanos e do Oriente, onde tentam introduzir o método democrático como elemento de formação do governo. O problema ocorre lá também. O que você enxerga, assim, falando para o nosso público, quais são os problemas da democracia em si, já que ela é tão decantada em verso e prosa, né, como a salvadora da pátria, vamos colocar assim? É uma coisa muito complicada e eu já tentei, por exemplo, quando eu faço palestras, eu tento dividir a minha palestra de 1 hora, meia hora crítica, explicação, crítica da democracia e meia hora da correção do problema democrático, que seria a reinvenção institucional de Hayek, chamada demarquia, a qual eu acrescento uma emenda extinguindo por completo os partidos e os candidatos e eleições como método de formação do Estado e de formação do governo e de condução do Estado, porque nós temos o exemplo do que esse método faz, que ele ocasiona, e os resultados não são bons. Né? Nós podemos fazer algo muito melhor se extinguirmos a democracia. Quer dizer, não a ideia de que o povo tenha que ter digamos, um controle do governo, mas uma rejeição da ideia de que no momento, por meio de partidos e candidatos, nós, o povo, vamos ter representação, porque não é verdade. Quer dizer, os partidos representam os interesses organizados. Eles são, digamos, a tropa de choque dos interesses organizados. E jamais poderão representar, digamos assim, o bem comum e as necessidades do povo. Né? Então, esse é o problema que nós temos. Né? O grande erro dos constitucionalistas, no caso os americanos principalmente, que criaram nos Estados Unidos a Constituição Americana, o erro fundamental deles foi que eles criaram uma Constituição muito boa, digamos, né, 90% da Constituição Americana é boa, mas no artigo 1 existe o elemento democrático
não definido, e ele, ele, ele subverte todo o objetivo constitucionalista, que é a implantação do Estado de Direito. Quer dizer, o método democrático dentro do sistema republicano, ele destrói o sistema republicano. Na realidade, eu digo isso sempre que eu falo, que é a minha... Eu não estou falando em teoria, eu não estou falando em... Não é só uma questão teórica, é uma coisa que eu aprendi na prática, observando o Brasil e observando os Estados Unidos. Sim. E eu conheço, porque eu fui candidato, né, e conheço gente no Partido Republicano e nos outros partidos, né? Eu vejo o que ocorre lá dentro. E eu digo o seguinte, que a democracia, ou seja, essa coisa que a gente chama de democracia, que é partidos, candidatos e eleições, né? Ele conspurca, ele mancha tudo que ela toca, né? Então, ele é uma espécie de corruptor de menores, né? Na política. Né? E é uma religião materialista, basicamente. Ela é promovida por quem tem interesse na sua promoção, e de um lado, e de outro lado, ela simplesmente não foi examinada, não foi estudada, e as pessoas conseguem, simplesmente pela reprodução de pensamentos, década após década, pessoa para pessoa, de professor para aluno, fica representado como uma coisa que na realidade não é. Quer dizer, então, tem todos os atributos da religião. Né? Aquilo que as pessoas esperavam, né, eu espero, da democracia, que os sentem essas pessoas, né? Não. Mas isso, na verdade, eu tenho observado também que o processo, pelo menos aqui no Brasil, é um processo, a democracia passa a ser um processo legitimador, né, de vigaristas, digamos, no poder. Né? Então você escreve sobre isso, eu também já tinha percebido isso, eu fiquei pensando em como é que se poderia minimizar esse processo. Né? É fácil, na realidade, mesmo no sistema existente, a gente poderia eliminar grande parte disso, por exemplo, por privatizações, a redução de mandatos, por exemplo, se você é candidato a deputado, você fica lá 4 anos e sair. Cai fora, né? E, por exemplo, vamos dizer, se você mesmo no sistema existente, vamos voltar, no fim das contas, tudo isso acaba caindo em cima de 2 princípios básicos. O princípio da autoridade devidamente constituída, que eu defendo, por sinal, eu não sou um desses libertários anarcocapitalistas que são contra qualquer tipo de governo. Né? O governo sou contra. Claro, o governo... É fácil entender isso, porque historicamente, sim, o governo são contra, claro. Sim. Como é que você pode não ser contra todo esse caudilismo existente aí, ou na Europa e nos outros países, claro, né, o que está acontecendo lá? Mas eu estou falando do que é possível fazer, simplesmente, vamos dizer, princípio o princípio da autoridade devidamente constituída, que nós não temos uma autoridade devidamente constituída. E o princípio da propriedade, né, que basicamente nada mais é do que uma expressão da necessidade de vida do indivíduo. Né? Se a propriedade não é protegida, né, então podemos resolver o problema da vida em contiguidade, que é o que a gente chama de sociedade. Né? Então isso gera uma outra coisa, que é qual é e nós voltamos aos socráticos aqui, é claro, na questão da natureza das coisas. Se a gente quer entender qualquer coisa, a gente faz o que o cientista faz. Tem um novo vírus, nós vamos estudar esse vírus, descobrir como é que ele funciona, e daí a gente sabe se relacionar em relação a isso. Né? Quer dizer, isso é a natureza da coisa. Né? Mesma coisa na política, por exemplo, qual é a natureza do governo? A única razão por que nós temos governo, isso é mencionado pela filósofa Ayn Rand, em Roman 69 Rand, no livro dela, no ensaio no livro dela,
a virtude do egoísmo, tem dois ensaios lá, sobre, um chama-se A Natureza do Governo. Ela fala muito bem, ela diz que a única coisa, isso me parece correto, a única razão por que nós precisamos do governo é para impedirmos digamos, a execução da justiça por meios privados. Embora cada um tenha o direito digamos, matar em defesa própria, de um modo geral, uma vez que não se pode deixar, né, tipo, essas questões jurídicas sejam resolvidas por gangues ou por indivíduos, né? Claro. Então tem que haver um sistema geral que beneficie todos. E a função do governo seria justiça em todos os sentidos, que é uma... Porque o governo que nós pensamos em justiça de um modo... todo o nosso direito, grande parte do nosso direito está corrompido por ideias metafisicamente incorretas do passado, ou por inserções nos últimos 100, 200 anos pelos socialistas que corromperam o sistema, né? Mas a função do governo, basicamente, seria justiça no amplo sentido, né? Isso, inclusive, defender a Amazônia contra a depredação interna, claro, das árvores que está ocorrendo lá a alta velocidade já há muito tempo. Aquilo é um crime. Defesa interna e externa, né? E qual seria a outra? Né? Basicamente é isso. Justiça e defesa interna. O Estado surgiu em função da necessidade de proteção do proteção do indivíduo, basicamente. Né? Se você tiver isso, do indivíduo, não é a função, portanto, se essa é a natureza do governo, quer dizer, o exercício da coerção legítima, né? Porque existe coerção ilegítima. Claro. A coerção legítima, quer dizer, a liberdade só pode ser cerceada quando ela aumenta a margem de liberdade para todos, né? Então, nesse sentido, é necessário ter coerção, mas é coerção constituída pela autoridade devidamente constituída. Fora disso, não existe função para o governo. Não é função do governo ser dono da Petrobras, ser dono do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, ficar fazendo empréstimos a juro baixo para esse ou para aquele e criando todo esse instrumento de corrupção que acaba, é claro, é feito pelos partidos, obviamente, e no caso de haver um rei ou um monarca também é feito para, sei lá, para atender às necessidades daquela rede intensiva e extensiva que mantém o monarca no poder. Claro. Nada muda. O fato de que você tem um presidente não quer dizer que o monarquismo desapareceu. Então, o presidente americano é um monarca renovado. O que, por sinal, como diz o professor Hans Hermann Hoppe no livro dele, Democracia, o Deus que Falhou, né, que é uma tradução mal feita, na realidade, pelo menos em tese, a monarquia é superior à democracia porque o rei é dono de todo o país, tudo é propriedade dele, e um proprietário sempre tem interesse em proteger o que é dele. Então ele, supostamente em tese, pelo menos, espera-se que ele não vá depredar a sociedade. Enquanto que como ele diz, enquanto que um rei temporário de 8 ou 10 anos, e com seus asséculos no legislativo, por exemplo, eles sabem que pode ser mandado embora daqui a 4 anos numa nova eleição, eles vão roubar o máximo possível e sair correndo com dinheiro. Né? Então, esse é o problema que nós temos. Né? A função, então, do governo ser dono de Eletrobras, de Petrobras, de companhias telefônicas, de estradas, tudo isso é função do governo regulamentar todas essas coisas, permitir o seu funcionamento, estimular, por meio de legislação apropriada, a existência dessas coisas. Né? Severamente, para que não haja injustiça. Sim. Né? Mas, fora disso, né, quer dizer, a função do governo, quer dizer, o problema do governo, o governo democrático, produz, né? É que ele cria
50 na União Soviética, 54, na França, 52, no Brasil tinha o quê? 30, 20, 40 ministérios. Aqui nós tínhamos 40, né? Aquilo hoje tem 30. Cabide de emprego para colocar gente do partido lá dentro e invadir o Estado. Não pertence a partidos. Né? Nós temos que ter um sistema em que essas coisas não ocorram. E a única maneira que eu vejo hoje em dia de fazer com que isso aconteça é acabar com o sistema eleitoral democrático partidário. Porque se não né, e criar um sistema em que os interesses organizados não dominem a legislação e não dominem o Estado. Né? Dentro dessa janela, né, em relação aos legisladores, você separa inclusive os legisladores na Câmara e no Senado. Né? Não o Hayek que criou isso. Com funções separadas. Por função. Né? Quer dizer, o Senado não é partidário, no caso de Hayek, o Senado não é partidário, ele chama isso do legislativo verdadeiro, né? O verdadeiro legislativo. Isso, na realidade... Mas eles seriam escolhidos como, assim, os senadores? É complicado, de modo que demora um tempo explicar, mas vamos dizer o seguinte, para começar, uma pessoa, no caso, o Hayek sugere, e eu aumento a idade, né? Mas ele sugere que uma pessoa só pode ser legislador. Bem, ele vai ser eleito pelos seus coetâneos de 45 anos de idade. Para ser coetâneo de 45 anos de idade, você precisa ter conseguido alguma coisa na vida. Você teria que ser, lá, um pai de família, teria que ser uma pessoa que escreveu livros, um empresário que se destacou, um juiz que é muito respeitado, né? Qualquer pessoa, um grande artista, por exemplo, alguém que tenha conquistado alguma coisa na vida. No Império era meio assim, no Império aqui brasileiro. Não sei. Né? Era meio assim, pelo que eu lembro, do que eu li, o povão mesmo não votava. Quem votava eram os senhores de grande competência, os senhores de terras, né, os fazendeiros. Esse é o problema. Tinha essa situação. Né? É uma tentativa, por exemplo, de controlar nos impulsos instintivos que fazem parte do ser humano, que fazem parte do processo democrático e em cima do qual os demagogos trabalham para agitar a população e fazer com que o rumo do Estado mude de repente de um lado para o outro. Né? A democracia é o motor da paixão das massas. Né? Mas nem é bem das massas. As massas são enganadas e utilizadas, sim, mas quem está por trás disso são, como, né, o historiador Will Durant menciona, né, na sua biografia de Platão, né, por trás de Atenas, lá por trás dos demagogos ficavam incitando a multidão a matar Sócrates, por exemplo, né? Por quê? Porque ele era antidemocrático, ele queria que o governo agisse de acordo com a lei, não de acordo com maiorias. Né? Esse é um grande risco, a democracia das massas. Né? Então eles mataram o homem por isso, e fizeram aquela ideia de que estava corrompendo a juventude. Aquilo é a conversa dos democratas. Né, esse foi um problema que eles tiveram. Mas voltando ao Senado, então a função do Senado, né? Bem, para começar, ele não é partidário no sistema de Hayek, no sistema de Marx. Ele só, por lei constitucional, eles só podem fazer leis gerais, abstratas, aplicáveis igualmente a todos. Eles não, isso significa que toda a legislação fundamental, todos os códigos de construção, todas as regulamentações devem passar pelo crivo do legislativo. Agora, então, digamos assim, no estado do Paraná, vamos dizer, as pessoas, né, de alta capacidade que chegam a 45 anos de idade, eles vão se reunir, por exemplo, em diferentes lugares
e vão se eleger, eles vão eleger um outro ponto de algum, digamos assim, ser considerado o melhor daquele distrito, digamos assim. Então ele vai ser o do Estado, né? E então vamos, digamos, vamos sair disso aí, dois legisladores do Estado do Paraná. Agora, o importante não é só o fato de que eles teriam que ter grande capacidade e diversidade de opiniões por causa de diferentes profissões de onde eles vêm. O importante é que eles não podem fazer leis instrumentais e eles têm que agir pela Constituição e, no caso de taxação, não por necessidade governamental, mas por princípios de taxação que todo advogado e economista conhece, e por limites constitucionais da taxação. Então, peraí, para que o nosso público possa entender corretamente, explica o que é exatamente uma lei instrumental. Não, por exemplo, isso vem de Kant. Kant, Hayek aprendeu isso com Kant. E podem criticar Kant quanto quiserem, mas nesse sentido ele acertou completamente. Kant apontou o seguinte no livro dele, A Metafísica da Moral, que toda regra tem um tipo, ou ela é de função instrumental prática, digamos assim, uma regulamentação derivada de uma lei, né? Uhum. Não, nem isso ainda faz parte da parte normativa e da parte legislativa. Vamos dizer, ele separa então, Kant separa essa questão, quer dizer, as regras existem regras de dois tipos de atividade, digamos. Existem as regras normativas que são gerais, existem e que representam a opinião do povo sobre o que é certo e errado, sobre o que é justo, né? E essas leis baseadas na opinião e usos e costumes do povo, isso não muda muito, né? Ninguém vai dizer, a não ser as esquerdas unidas brasileiras e do mundo, ninguém vai dizer que matar alguém sem necessidade, digamos assim, né, não deve ser julgado, né? Quer dizer, se alguém matou alguém, a autoridade devidamente constituída tem que providenciar, fazer alguma coisa para saber se isso foi feito em autodefesa ou não, né? Ninguém, quer dizer, a opinião do povo é sempre, por exemplo, em função, digamos assim, de defender a ideia de que ninguém deve matar um outro a não ser, né, por necessidade, por ser estação autodefesa, claro. Autodefesa. Isso é uma lei que dura 10 mil anos, né? Então, claro, as leis fundamentais que o legislativo vai fazer são desse tipo, né? E são aplicáveis a todos. No momento em que elas são abstratas, se elas forem abstratas, elas não discriminam, não fazem discriminação contra pessoas, né? E se elas são gerais e aplicáveis a todos, então elas têm qualidade constitucional e elas provavelmente serão aceitas por grande parte da comunidade como justas, vistas como justas. Agora, isso é a opinião do povo. Agora, a vontade do povo, que é onde o método democrático funciona, as eleições funcionam, não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com a ideia de como usar de conceder favores a diferentes pessoas, criar privilégios, né, que não são os légios e sim os privilégios, né? E refere-se a coisas práticas, ou seja, digamos que tem uma cidade de um lado do rio, digamos, a cidade se desenvolveu, né? E pessoas deixaram de morar aqui, pegaram um barco e foram morar do lado de lá. Mas por necessidade de econômica, de maior eficácia econômica e tudo mais, né? Precisa fazer uma ponte. Precisa fazer uma ponte. Então, a vontade, então, tem que perguntar ao povo, né, ou arrumar uma maneira de construir essa ponte, né, para que todos se beneficiem. Mas uma vez que a ponte seja construída, vamos dizer, existe talvez né, talvez dá para fazer uma concessão aí para uma companhia privada que vai construir a ponte, e daí quem passa naquela ponte
por regulamentação, aquilo depois de 30, 40 anos a fonte está paga, dali para frente é só manutenção e um lucro maior. Né? Ou, vamos dizer que seja feita pelo próprio Estado, o que eu acho desnecessário. Mesmo que o Estado faça, o governo faça, né? Depois de feito, então vende. Talvez, mas eu tenho a impressão que uma vez que o incentivo de propriedade existe, algum investidor vai querer construir aquela ponte. Né? Mas independe. Né? Então, no método democrático existente, que é onde as promessas eleitorais funcionam, é uma questão de dizer, ok, vamos construir essa ponte, eu vou construir pontes, eu vou ser um grande construtor de pontes e de, como é que se chama? Viaduto? Não, de infraestrutura. Nós precisamos de infraestrutura. No geral, sim. Ok, uma vez que a ponte está construída, como é que eu vou ganhar a próxima eleição? Vou inventar uma nova ponte, talvez precisamos uma mais ali mais baixo, né? Depois uma aqui mais cima. Né? E eles querem viver do dinheiro do imposto e do controle e das falcatruas que o Odebrecht, que vai construir a ponte, vai dar para eles em termos de campanha, de dinheiro para a campanha eleitoral e tudo mais. Né? Então as leis, regras instrumentais seriam essas de uso prático. Né? E essas são determinadas pela Câmara dos Deputados. Pela Câmara dos Deputados. Então, a Câmara dos Deputados, o Hayek sugere que o sistema existente de eleição partidária continue existindo na Câmara dos Deputados. Só que a Câmara dos Deputados não vai ter poder de taxação. Né? Parece que você é contra, inclusive, essa também. Pois né? Mas vamos dizer que eu perdoo o Hayek aqui, eu estou prevendo o que vai acontecer se o Hayek ganhar essa parada. Né? Eu acho que esse é o único erro do livro dele. Né? A proposta dele é deixar que haja um sistema de eleição não partidário e não controlado por partidos no Senado e no legislativo verdadeiro, né, normativo, e que o legislativo instrumental seja controlado, continue existindo como agora, só que sem a capacidade de fazer leis gerais e sem a capacidade de tributar. Quer dizer, a Câmara dos Deputados recebe um orçamento automaticamente resultante dos princípios de tributação e dos limites constitucionais da tributação. Ou seja, criar tributo não negativo. Pode criar tributo para ganhar a eleição. Não pode nada. Quer dizer, é que na verdade eles ganham a eleição e criam tributo depois. Eles prometem, né? Exato, saúde, educação, não tem dinheiro para isso, tem que criar mais um tributo. Tudo é necessidade governamental. E daí que vem os abusos, vem a corrupção, vem as falcatruas, vem as lava-jatos. Né? Quer dizer, a democracia funciona com base na corrupção. Ela é incapaz de funcionar de outra maneira, porque você não consegue ganhar uma eleição se você não mentir para o povo, se você não for um demagogo. Né? Uma pessoa honesta jamais entrará no sistema e ficará lá o tempo todo. Isso eu aprendi nos Estados Unidos. Você tem uma história lá. Né? A gente vê, por exemplo, aqueles senadores que eu conheci assim ligeiramente, eu trabalhei para um senhor lá em Utah, né, que era primo do senador, como é o nome dele? Você vai ter que cortar fora isso aí depois. Não tem problema. Do senador, o nome dele, não importa, importa o conceito agora. E esse senador, quando ele foi para Washington, ele foi como deputado estadual. Primeiro ele era deputado estadual, depois se tornou deputado federal e depois entrou no Senado. Né? E no início ele era conservador, votava contra a taxação excessiva, era constitucionalista e tal. Mas à medida que ele foi ficando uma década após década, uns 30, 36 anos ou mais, ele virou um Edward Kennedy, basicamente. Ele virou
toda a votação dele Um democrata. é como do Partido Democrata, não do Partido Republicano. Sim. E certamente contrário às promessas que ele tinha feito e ao próprio juramento que ele tem que fazer quando toma posse, né? Cada vez que é reeleito, toma posse, né? E por que isso ocorre? Porque o sistema democrático, o método democrático de eleições e se manter no poder e não querer sair de lá, né? Mesmo, quer dizer, exerce essa pressão e a pessoa se torna totalmente desligada do que o povo está sofrendo. Ele não tem a menor ideia, né? É isso, é uma coisa que a gente observa aqui no Brasil muito bem. Eu não posso generalizar, dizer que todos são assim. Não, mas assim, a se maioria desligam. absurdamente grande parece que sofre uma metamorfose, né? Eles deixam de ser aquele indivíduo afável, aberto, né, com a população, com os seus correligionários, com seus amigos, e simplesmente o cara se isola, né? Ele vira um deus, não sei, acontece É uma coisa natural que acontece também com o homem rico, digamos. Eu trabalhei para um homem uma vez aqui no Brasil, né, que era no Rio de Janeiro, ele era o quarto homem mais rico do Rio de Janeiro. Ele começou assim, né, como classe média e foi subindo nos negócios e se tornou o quarto homem mais rico do Rio de Janeiro. E eu fui trabalhar para ele e o pessoal lá da firma dele me disse, olha, eu não sei, né, eles não estavam magoados com eles, porque teve um menino, hoje diz não contínuo, um office boy, que por causa da recessão e os problemas econômicos e pobreza, teve que se mudar de uma favela que era mais perto do centro do Rio para uma favela que estava mais longe. Então ele precisava de mais um ônibus para ir para lá. Então ele veio lá e pediu um aumento assim de, sei lá, 25 centavos de dólar, digamos assim, não sei quanto que era na época, para cobrir essa passagem de ônibus que ele precisava. E ele não quis dar. E o homem não deu. Ele disse, eu dou para você, então todo mundo vai pedir. Ele disse, não, ninguém, eu já falei com todo mundo, ninguém vai pedir aumento. Todo mundo que sabe que isso é apenas para mim. Né? E ele negou, então, o pessoal lá, muito deles do PT também, né? Sim, mas é gente bem intencionado que queria ajudar o menino, sensibilidade, né? Sensibilizado, né? Sim. Queriam resolver. Eles né, votaram lá, sei lá, escolheram um e foi falar com o chefe, né? E disse, não, o senhor está entendendo mal. Não é para nós não vamos fazer greve, não queremos mais. É porque esse menino está numa situação. Ele disse, não, nós estamos com contenção de despesas e negou. Quase tocaram fogo naquele edifício de 30 andares, sabe? Por que fazer uma coisa dessa? Mesquinharia, né? Infelizmente Mas tem. Mas eu vejo. Mas assim, os políticos são assim também. Sim. Por estudos, né, de cientistas políticos, descobriu-se que os políticos americanos lá em Washington, os senadores e os deputados federais, eles gastam 75% do tempo se encontrando com pessoas que possam fazer contribuição para a campanha deles. Né? E apenas 25% do tempo cuidando da legislação, das outras coisas. Né? Ou seja, dá atenção para os pagadores da conta eleitoral. Né? Ou seja, eles estão pensando na sua reeleição e ficar lá o resto da vida. E a maioria, uma vez que você é eleito, a ideia de que o povo agora vai ver o que você está fazendo e vai votar contra você na próxima vez, não, na prática não se comprova isso. Né? Então eles ficam lá. Outro dia fizeram uma festa para um deputado federal, um corrupto, realmente um nojento lá do estado de Michigan, de Detroit. 56 anos na Câmara dos Deputados. 56. Fizeram uma festa, velho. Imagina. Aqui também, né? O Sarney da vida, quantos anos ficou aqui, né? Ulisses Guimarães, né? todos Cara aí,
50? Não, no sistema de Hayek, 8 anos, sai fora. No sistema de Sterling, meu, 6 anos. Não, no de Hayek, 16 anos. No meu, no máximo 8, eu prefiro 6. A minha filha, que é advogada, acha que 8 anos é o necessário para a evolução de um projeto legislativo que esteja, Não, mas já está esteja ótimo. estudado Pela por média todos. está excelente. Eu estou de pleno acordo com isso. Eu acredito que E uma vez a esmagadora maioria da eleito população. uma vez. Então, se no caso de Hayek, ser eleito de 45 anos de idade, fica lá até, até 60 anos, e daí você é aposentado e vai embora. Né? E um 16avos entra todo ano. Né? E se alguém morrer, existe um mecanismo pelo qual a gente um suplente. Né? E esses legisladores não vão lá fazer o que bem entendem. Número 1, eles vão fazer só o que a lei permite em termos da margem de ação deles. Quer dizer, a margem de ação em termos de ideias, de coisas que precisam ser feitas, isso é uma questão de criatividade e muitas pessoas querem fazer, querem defender a Amazônia, os outros querem defender, sei lá, o direito dos animais, sei lá o quê, mas tudo dentro da legislação verdadeira. Né? E mas então na prática nós temos eu aí... reduzo isso, eu acho que 16 anos é muito tempo, então eu penso que a pessoa devia, eu acho que deve ser, digamos, se reformar ou se aposentar com 65 e entrar com 57. Eu sei por experiência própria que a própria força generativa, o próprio generativo do instinto ainda está muito forte no homem de 45 anos de idade e aquilo impede o julgamento, me parece. Eu sei por experiência própria que quando você está com 55, 56, 60 anos de idade, você tem julgamento melhor. Não só porque você viveu mais, não só porque você tem mais experiência, mas porque a própria força instintiva diminuiu. E com a diminuição da força instintiva, a sensibilidade, a razão tem mais poder dentro da mente da pessoa. Então a impressão que eu tenho é que você teria melhores legisladores se fossem... Né? O que é Senado? Senado é para os... Né? Sim. É para as pessoas mais velhas que têm experiência, né? Das tribos americanas, tribo dos índios americanos, né? Os chefes que determinam tudo e fazem as decisões são aqueles que estiveram na guerra, estão com 55, 60 anos de idade. Atrás deles estão os guerreiros mais novos, né? E atrás deles estão as mulheres que... Estava aqui, enquanto você falava isso, me ocorreram duas questões que eu creio sejam bastante interessantes dentro disso que você propõe. Né? Primeiro, uma observação de que, à exceção dos jovens que desenvolvem aplicativos, enfim, que ficam ricos muito cedo, né? De uma forma geral, os grandes milionários e bilionários, eles se fizeram quando eram jovens, com as suas fortunas, não, se conseguiram se realizar após os 50 anos. Né? Os grandes bilionários aí, é só ver a lista, né? A lista é bastante grande. É claro que, juntando esse fato e com o fato também de que cada vez mais jovens também estão ficando ricos em função da produção tecnológica, né? Aplicativo. E do que os outros que foram adiante criaram para eles em termos de condições. Né? O que acontece? Como é que você enxerga, considerando o governo eletrônico, o uso da tecnologia por parte da sociedade, inclusive transnacionais, né? De forma transnacional e tudo mais, como é que você enxerga a aplicação dessa tecnologia demarquiana, vamos colocar assim, né? Ela consegue se enquadrar bem com o uso dessas tecnologias, as pessoas querendo participar mais do processo decisório, né? Não só na sua localidade, mas querendo participar também lá de Brasília, coisa e tal, porque se tiverem acesso a isso, como hoje tem, né? Hoje tem de uma forma um tanto quanto estranha às vezes, sabe? Porque acaba se tornando um exagero, sabe? Depois afunila e muitas das propostas
propostas acabam sendo esmagadas e não boas propostas e não aproveitadas. Né? Então, como é que você enxerga esse processo todo dentro desse novo mundo? Não exatamente como o Huxley que propôs. E segura essa pergunta para não esquecer, mas deixa eu dizer uma coisa antes. Né? Nós estamos falando desse problema de que o processo democrático gera corrupção, gera a invasão do Estado pelos interesses organizados. Quer dizer, os interesses organizados basicamente, quer dizer, digamos assim, o Estado é propriedade comunitária, propriedade da sociedade, do povo. Né? E, no entanto, pelo processo democrático, o Estado se torna propriedade privada dos oligarcas e dos representantes, dos seus representantes, que são os partidos e os políticos. Isso é fato. Não. Isso é fato. Isso é um crime. Não podemos deixar que isso ocorra. Claro. Então, qual é a maneira de resolver esse problema? É você, como o Hayek propõe, criar um sistema que corte com o cordão umbilical entre o privilégio e a legislação. E isso é impossível fazer pelo seu processo democrático eleitoral não for extinto. É necessário extinguir essa maneira de formar o governo. Do contrário, nunca se resolve a situação. Vamos voltar àquela questão da função, por exemplo. A minha crítica ao plano do Hayek, que eu apoio totalmente a não ser nesse sentido, é que se você deixa o sistema hayekiano, para começar, o orçamento, né, os gastos governamentais não são determinados por voto majoritário, eles vêm de princípios de taxação e limites da constitucional da taxação. O orçamento é automático. Né? E eu exijo, na minha ideia, que 5% do orçamento governamental, municipal, estadual, federal, seja colocado num fundo de reserva para, no caso de um coronavírus, alguma coisa, destruir a economia, temos uma base de reconstrução. Sim. De um terremoto, ok, vamos reconstruir. Sem isso, que vão tocar mais imposto no pessoal que foi esmagado pelo terremoto. Então precisa cuidar muito bem do dinheiro. Né? Então quem taxa, essa é a minha ideia, né? Então quem taxa não gasta, quem gasta não taxa. Se essas duas coisas foram unidas, nós temos o que temos aí, o problema. Né? Então a Câmara dos Deputados recebe um orçamento automático, gerado automaticamente pelas regras tributárias, né? E eles vão decidir se vão comprar um novo porta-aviões para a Marinha, ou se vão construir tal coisa aqui, o Exército precisa tanto, alguma coisa desse tipo. Né? Eles não vão determinar impostos. Né? Agora, como eles são eleitos pelo processo, o Hayek ainda permite que o processo existente no momento continue elegendo o pessoal para a Câmara dos Deputados, o que vai acontecer? Eu penso o seguinte, estou profetizando que mesmo se a demarquia de Hayek fosse implantada de alguma maneira, por revolução ou de alguma maneira, ou por votação do povo, os partidos sempre são representantes dos interesses organizados que querem tomar o governo e invadir o Estado. Eles vão começar a agitar ali dentro, vão dizer, nós não temos liberdade, o povo que votou para nós está sendo cerceado, nós representantes do povo não temos capacidade de taxar, imagina, isso é um crime, é antidemocrático e tal, né? E com essa agitação, eu tenho a impressão que eles vão conseguir reconquistar todo o território perdido. Uhum. E vão conseguir tomar de novo o legislativo, o normativo, que deveria ser isento de qualquer. Né? Então existe a pergunta, bem, supõe que mesmo esse legislador que só segue as leis não pode fazer nada a não ser que sejam leis gerais, digamos, né? Ele também não vai ser corrompido para modificar não vai se encontrar no campo de golfe com algum milionário para modificar, digamos, alguma construtora, digamos, para
sei lá, liberar gabaritos ou Enfim, modificar orçamento, mudar o orçamento, aditivos contratuais, começar a mudar acontece, né? na legislação, mesmo nos, quando estou cansado, eu vou falar Das normas de construção. os códigos de construção, Uhum. para que eles possam ganhar mais dinheiro, porque eles acham que aquelas normas estão impedindo que eles ganhem mais dinheiro. Bem, o Hayek propõe, por exemplo, o seguinte: eles têm perfeito conhecimento da ideia de que é possível alguém chegar ao legislativo normativo e querer algum privilégio sendo criado ali, né? Agora, esse legislativo não vai ser lá como os nossos aqui. Esse Senado não vai ser fazer o que bem entende. Ele vai ter um círculo de pessoas, falta da área coetânea dele, né? Digamos, ele está com 58, então todo o pessoal que não foi, as pessoas que não foram eleitas, digamos, como ele foi, eles têm, digamos assim, uma espécie de grupo de vigia daquela pessoa, que pode destituir aquela pessoa do poder simplesmente por qualquer tipo de suspeita. Né? Então existem freios e contrapesos. Eu fico realmente cansado quando conservadores ficam dizendo: bem, o ser humano é maldoso, ele sempre vai ser dominado pelo diabo, não sei o quê, de modo que não adianta nem fazer nada disso, porque logo tudo vai voltar ao normal. Então vivam do jeito que não fiquem reclamando, né? Voltemos às cavernas. Não, continuem vivendo onde estão, porque, né, vocês acham que não podem fazer nada. Esse é um problema desse imobilismo dos conservadores, não querem mudar as coisas, né? Porque acham que o ser humano é maldoso, de modo que não adianta fazer nada. É lamentável ouvir isso, né? Os conservadores são pessoas muito boas. Na verdade, acredito, assim, que eu vejo que é possível uma convergência, né, entre os liberais, conservadores, até progressistas, enfim, uma convergência em função de uma nova organização do Estado. Desde que você não tenha os elementos democráticos como forma como método de formação do governo. Eu estou, você sabe muito bem, nós federalistas aqui estão propondo não só a descentralização do poder, mas uma nova forma de federação. Está aqui, Não. E uma nova forma, né, de federação, na qual os estados têm bastante autonomia legislativa, judiciária, administrativa, tributária, porque o país é muito grande. Claro. Então, talvez parte dos princípios demarquianos possam ser aplicados, né? Devem ser, possam ser aplicados. Eu gosto muito das teses, né? Mas penso numa Constituição, por exemplo, e aí eu quero com isso lhe fazer uma pergunta, se a Constituição é uma Constituição, no caso de Hayek, ou na sua forma de pensar, de princípios, não uma Constituição de princípios, se ela se mistura com as normas produzidas pelo Senado, não os instrumentais produzidos pela Câmara, né? Mas as normas, porque os instrumentais entendo que possam ser interpretação, né? Ou como se fossem leis que regulam determinados aspectos, não como no Brasil hoje, que para uma norma constitucional ou um princípio ele possa entrar em vigor, precisa de regulamentar. Não, eu entendo que ele já seja auto-aplicável, né? Numa Constituição principiológica. Aqui não, aqui no Brasil precisa regulamentar tudo, sabe?
E daí depois da regulamentação tem que a regulamentação da regulamentação, que é o decreto, que é a portaria, que é o ato normativo, Ok. que é não sei o quê. Então vira uma coisa impressionante, uma bagunça tremenda, trava aquilo que se pensou em termos principiológicos para uma nação. Como é que é o Senado em relação à Constituição dentro dessa visão de ordenamento normativo, né, de atribuição normativa? Bem, tem coisas aí, por exemplo, no meu entender, eu preciso até voltar ao livro do Hayek e dar uma repassada nisso, mas eu vejo, por exemplo, o legislativo instrumental, né, que vai fazer basicamente o que eles querem fazer, que é distribuir dinheiro. E isso precisa ser vigiado também, porque pode haver... Dentro do federalismo pleno isso não existe, porque cada estado fica com o seu recurso. Ok, nós estamos falando de um recurso federal, digamos assim. Pouca coisa, né? Bem, o exército tem que ser pago, esse dinheiro tem que ser pago, né? Então tem, né? E isso a Câmara dos Deputados é que vai cuidar disso, né? E não pode haver, por exemplo, o que está ocorrendo, por exemplo, em que para se vingar dos militares, os socialistas lá em Brasília não dão dinheiro para eles. Né? Sim. Isso é um absurdo. Eles não podem determinar isso. E até por trás disso tem que haver determinadas regras, né? Coisas assim. É claro, mais normativo tudo isso vem, não sei se está entendendo, né? Tudo isso vem do processo democrático eleitoral existente. Da democracia. Entendo. Se você acredita que o povo, se você constituir, como eu recomendo, a minha emenda à ideia do Hayek, vamos dizer que se constitui o legislativo, a Câmara dos Deputados, do mesmo modo como se constitui o não partidário, como se constitui o Senado, e com pessoas também altamente capacitadas, né? Não é qualquer, né, analfabeto aí que agita as massas e os pobres e vai chegar lá, né? Então, eu tenho a impressão que você resolve até esse problema de se vingar contra o exército, esse tipo de coisa assim, né? Que são traições, a meu ver. Isso me parece ser traição, né? Não deve ser permitido isso, porque você é representante do povo, você pode fazer o que bem entende, né? Como se não dá dinheiro para o exército, rebaixar o salário dos militares, digamos assim, mantê-los acima, por exemplo, da polícia militar, que é um absurdo, né? A polícia militar ganha mais que o exército no Brasil, né? Tudo isso é um problema legislativo, normativo lá né? Agora, já que está falando em criação de regras, é preciso pensar no seguinte: cada vez que se cria uma lei, aquela lei precisa ser aplicada. Né? Para aplicar aquela lei, você precisa de uma burocracia. Né? Então, cada lei cria. Você precisa ter cuidado com o número de leis, porque você vai estourar o orçamento. Montesquieu já avisou, né, que as leis demais você tem então, as coisas devem ser necessárias, né? Como diz o Hayek, chama disso da clareza e a imutabilidade da lei, né? Se a lei é clara e imutável, então não há necessidade de muita aplicação, todo mundo já vai saber o que tem que ser feito, né? Não precisa tantas portarias e regulamentações, outras coisas. Tenho a impressão que essas portarias e regulamentações, em parte, são resultado da falta de clareza da lei ou do fato que a lei é um privilégio, nem é lei. Né? O problema é que nas instruções, nas resoluções, instruções normativas, etc., eles deturpam a lei. O Tribunal Superior Eleitoral é campeão nisso, campeão em deturpar. Esse é um problema que ocorre. Né? Desde a Constituição, a própria lei daí feita na Câmara por deputados que não sabem o que estão fazendo, né? Ou que sabem muito bem o que estão fazendo. Aprovam essas besteiras, sabe? O que foi proposto, né, para ganhar eleição, para fazer propaganda para a própria. A nova lei eleitoral foi proposta pelo TSE, né? Pelo ministro do TSE. Imagina, eles não. Até pouco tempo atrás, o ministro do STF, o Gilmar Mendes, pega e manda, em regime de urgência, para o Senado, a implantação do presidencialismo, do semipresidencialismo. É a função dele.
A Como função assim? A função dele é julgar os casos existentes na lei, no base na lei existente. Ele pode sugerir isso, talvez. Pois é. Pode, né? Todo mundo pode. Como cidadão, né? Como Depois, cidadão. depois ele se justificou, não, foi como cidadão. Mas Nada como? disso. Eu, nada disso, se eu nada sou disso. cidadão, eu sou um cidadão, o indivíduo, se eu quero mandar uma proposta Deixa eu lá dizer duas no coisas. Senado, eu não posso colocar em regime de urgência. Que isso? Isso é tirania Carteiraço, né? judiciária, né? Tirania judiciária. Juristocracia. Deixa eu dizer uma coisa importante. Os que estão me escutando e que são democratas e que ainda estão né, se pautando pela ideia de eleições e democracia, né, deve estar pensando, e como é que o povo, né, vai se manifestar, né? Já que o legislador não é eleito pelo povo. É eleito pelo povo no sentido que Essa pergunta pela tá bem faixa ativa, etária, né? na faixa etária elegeu ele, né? E um dos princípios aí do Hayek seria, como a gente diz em português, cresça e apareça, né? Faça alguma coisa na vida, seja, né, um grande mestre de alguma profissão, né? Estude o máximo possível, seja, né, cria uma família, cria um... Isso então faz lembrar aquelas elites romanas, né? Só que elas eram democráticas, aquelas elites romanas, né? Elas, né, Roma era eleitoral, né? Não, a elite romana acho que era feita de outra maneira, né? Isso era né, a parte administrativa, né? Os cônsuls, né? Isso. Esses eram eleitos, né? Agora, qual era o mandato de um cônsul romano? 1 ano, né? O primeiro-ministro romano só tinha 1 ano de mandato. Só 1 ano. Teve alguns que tiveram 2 ou 3, porque no caso de guerra, por exemplo, teve a impressão de que Marius, acho que foi eleito 6 vezes, né? Mas isso é 6 anos. Né? E mesmo Sula, que foi um ditador, né, que matou, sei lá, 4.000 pessoas, ele, depois de 6 anos, saiu da coisa. Imagine o Fidel Castro ter saído depois de 6 anos do poder. Né? Tá 50, né? Mesmo, como é aquele, né, já no 3º século, já, ou no 4º século, aquele que matou 40 mil pessoas em Roma, porque não estavam seguindo as leis lá. Ele também, depois de 6 anos, saiu do poder. Por vontade própria. Saiu, abandonou o cargo. Né? Você veja só, né? Como é que nós estamos aqui? Então, se as leis forem claras, imutáveis, todo mundo sabe o que tem que ser feito, não é necessário tanta burocracia. E é necessário também, no período de transição, digamos, em que nós vamos começar esse sistema, tem que pegar toda essa legislação, ali está cheio de coisas que talvez são desnecessárias, pode jogar fora para diminuir a burocracia, né? E tem muita coisa que é lei, que nada mais é do que privilégio para engordar os oligarcas e oferecer resultados. Você sabe que hoje nós temos 5 milhões e meio de novas legislativas no Brasil, né? Provavelmente se eu tivesse 20 anos, estudasse todas, eu provavelmente conseguiria colocar em 50 páginas ou 100 só. Né? Olha, eu gosto sempre de lembrar da rotatória, né? Nas vias públicas tem a rotatória que substituiu o semáforo. Né? E na rotatória dificilmente acontece acidente, porque quando você está no perímetro daquela bola central, né? Você está ali, você está na preferencial e todos respeitam, todos sabem disso. Exato, não precisa... Né? Não tem, até onde eu sei, não existe uma legislação, placas dizendo nada disso. Pare você aqui, já sabe, aqui, né? Então... Você já sabe, é preferencial ali. Então você entra e a coisa anda, sabe? Tem as saídas e as pessoas elas conseguem andar muito melhor do que um semáforo regulando, muito embora seja necessário em algumas vias. Né? Então,
Você está você falando comparar- numa rotatória política, né? Olha, eu na verdade estou usando rotatória dentro, Mas dentro desse rotatória nada mais é conceito, do que né? uma lei geral que todo mundo conhece, todo mundo obedece, não precisa fazer nada a respeito, porque todo mundo sabe o que é. Exatamente. Às vezes eu observo aquelas vias na Índia, né? Ah, Aquelas ruas e avenidas, e aquilo é uma loucura. Eu não conseguiria dirigir lá de forma É. nenhuma, né? Mas todos eles sabem o que fazem, eles se atravessam, etc. É o jeito Ninguém deles, né? bate, né? Então é um sistema de autorregulação. Autorregulação. Né? Eu não sou um libertário, você sabe disso, mas por vezes o Estado exagera na criação de regras, na criação de burocracia, né? Para tentar controlar o ser humano em tudo. Né? Centralmente, né? Sabe? É um negócio, e pior, quando um pitbull, isso faz 20 anos já, matou uma criança no Rio de Janeiro, no dia seguinte tinha um deputado querendo castrar todos os pitbull do Brasil inteiro, É. sabe? Deputado federal. Não, porque ele odeia pitbull? Não. É porque ele quer ganhar uns votos. Era o oportunismo. Né? Ele quer se promover, ele quer estar na frente da TV fazendo de conta que ele está defendendo o povo. E nem tinha Facebook na época. Né? Imagina. Não, veja só, por exemplo, eu esqueci uma Nós pergunta. temos aí uns 10 minutinhos. Ok. Vamos fazer o seguinte, por exemplo, se a gente analisa realmente as promessas eleitorais, as promessas de campanha, as promessas dos políticos, grande parte do que eles promovem, do que eles prometem, são promessas de crime a ser cometido contra quem perdeu a eleição depois. Né? E até contra os próprios que votaram para eles, porque, uma vez eleito, ninguém sabe o que eles estão fazendo. Vamos voltar à ideia de representação. Né? De que democracia significa representação. Quer dizer, no sistema existente. É claro que Schumpeter mostra claramente que é impossível ter democracia do tipo popular, de assembleia antiga, por duas razões. Uma é a questão das questões normativas e instrumentais, ou seja, a opinião do povo e a vontade do povo. Isso já gera necessidade de representação. Né? O modelo suíço, por exemplo, que é de democracia pura, né? Direta, local. É uma local, mas é aquele negócio. Uma reunião de condomínio pode resolver, por exemplo, se vamos pintar o edifício ou não. Mas não vai ter grande dificuldade em implantar, por exemplo, regras dentro do condomínio. Isso tem que haver uma comissão especial para estudar isso. Né? Não pode decidir uma nova regra de comportamento dentro do edifício numa reunião de condomínio que todo mundo fica gritando e ninguém sabe o que está dizendo, logo uns levantam e vão embora e tudo mais. Né? Quer dizer, tem que acabar com essa ideia de que né, quer dizer, qual é a coisa mais democrática no país? É a lei e a aplicação da lei, que defende a todos. Isso é democrático, né? No sentido de representar todos. Pois é, mas as pessoas elas vão perguntar, mas como é que é feita a lei se ela foi feita por pessoas que não estão, teoricamente, representando pessoas por não terem sido eleitas? Eu tenho uma solução para isso. Eu não me lembro se o Hayek apresenta isso ou não. Vamos dizer, se alguém tem algum problema, vai ao legislativo, assim como você vai a um tribunal apresentar vai não conhece a Judge Judy nos Estados Unidos, esses juízes de pequenas causas, né? Então, vamos dizer, se você tem uma empresa, a tua empresa está sendo asfixiada pela alguma regulamentação errônea, ok, você vai ao legislativo, apresenta o teu caso, e você espera seguir. A lei deve exigir que o teu caso seja, né, resolvido dentro de uma semana ou 30 dias. Né? Eles não podem ficar botando embaixo do... O judiciário, você quer dizer, né? Não. Isso é uma questão de legislação. Digamos, vamos ter uma legislação em que está afogando a tua empresa, digamos, algum erro, digamos que Sim. Foi feita com boa vontade, mas tem algum problema na maneira como foi feita a lei, né, a regra, e está causando problemas e perdas para você.
Então você não precisa de um deputado que vem aí perguntando para alguém que quer ser candidato, vem aqui e pergunta para os oprimidos na indústria, dizer, o que vocês precisam ser feito lá em Brasília ou lá em Curitiba, né? Não, você mesmo vai diretamente ao legislativo, por lei o legislativo tem que atender, tem que te dar uma ficha dizendo que em 30 dias nós vamos resolver isso, vamos discutir e te dar uma resposta a respeito dele. Ou vamos modificar ou vamos manter a lei porque consideramos ela justa. E se você não conseguir, então você ainda vai para o judiciário para resolver lá. Né? Está cheio de coisas que se pode fazer. Assim, né? Só abrindo uma janela aqui, tem uma coisa que me lembro que você falou, na questão do judiciário e legislativo, né? Quer dizer, nenhuma proposta legislativa deveria ser votada, votada no processo legislativo, se não passar primeiro por uma comissão do judiciário e não da comissão, Tribunal Constitucional. ou Tribunal Constitucional. Quer dizer, é cada regra, sua, né? a regra é aprovada, digamos, tem que ser, como nós já discutimos antes, qualquer regra fundamental tem que ter no legislativo normativo fundamental pelo menos 75% de apoio. Né? Tem que ter, senão não passa. Né? Foi o caso na democracia na de consenso, né? Na primeira Constituição Americana, que foi os artigos de confederação, era 70%, qualquer elevação de impostos tinha que ter 70% de votos. Mesmo no legislativo corrupto como aquele, mas uma vez que a lei exige isso, então é claro que eles não podem fazer simplesmente porque querem. Né? O que mais que eu queria dizer? Do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional. Então, faz uma nova lei, ou modifica as leis existentes e cria uma coisa nova, ela tem que passar pelo Tribunal Constitucional, que a única função que eles têm é julgar se essa lei é verdadeira ou não, de acordo com as definições do que significa a lei, dos atributos da lei. Né? Então, e mesmo esse Tribunal Constitucional ser um tribunal nomeado por partidos ou coisa, tem que ser por um sistema aleatório dentro de um grupo de pessoas que é altamente competente nessa área. Concurso público, talvez? Não é nada disso. Né? Tem que ser professores, filósofos, pessoas de direito constitucional, filosofia política, as coisas que vão ser as pessoas que vão julgar, não pela sua vontade própria, mas se aquilo está de acordo com a Constituição, está de acordo com a definição do que é lei e quais são os atributos que essa lei tem. Eu tenho a impressão que eu estou ouvindo alguém falar aqui. Se passar pelo crivo, então é lei. Tenho a impressão assim de que está vindo do celular, embora não seja verdade, mas a pergunta assim, mas e quem é que vai escolher eles? Qual é o critério? Okay, né? Vai ler o meu livro, está escrito lá, vai ler o meu livro. O critério é o seguinte, o critério por exemplo, quando alguém é escolhido, obviamente, para ser quer dizer, alguém tem que ser entrevistado. Se você vai trabalhar para uma firma, tem meia dúzia de gente lá que sabe sobre negócios, finanças, dinheiro, né, como falar em público e tal, e vem você quer ser, né, vai ser o trabalhador nessa nova firma, né, o vendedor, sei lá o quê, o representante de vendas, o diretor de algum. Eles vão entrevistar essa pessoa, vão ver se ela tem. Para começar, tem que ter um currículo. Né? Mas agora, quem vai entrevistar? Uma comissão? Até alguma comissão. Nesse caso, são comissões rotativas para não criar redes de contatos. Né? E, no fim das contas, tem que ter o que chamam de círculos concêntricos de defesa da integridade do Estado e da neutralidade da justiça. Né? Então, se houve se o círculo exterior for varado, né? O círculo interior tenta segurar as pontas e reagir para reconstruir a parte externa. Nós somos pessoas inteligentes, nós temos uma mente para pensar, né? Nós temos lógica, temos filosofia, a grande maioria das leis existentes são boas, na realidade, né? Elas são gerais e aplicáveis a todos. Né? Então não há preocupação.
a ideia de que você vai votar para alguém e ele vai fazer a coisa que você quer é uma grande ilusão. Uma vez eleito, o político desaparece, não quer nem saber quem é você. E eu sei isso por experiência própria. Né? Eu sei também. Eu já escrevi para o senador da Flórida, para o meu deputado representando o meu distrito, apresentando uma proposta que, a meu ver, daria muito maior eficiência à força de trabalho americana e reduziria custos e horas perdidas. Né? E eu escrevi, né, uma proposta e mandei para o meu senador lá, aquele lá da Flórida, Marco Rubio, achando que ele é conservador, não sei o quê, meio libertário, liberal, não sei o quê, ele vai responder a minha coisa. Alguém no escritório dele apertou um botão, né, e manda uma propaganda. Olha o que o senador Marco Rubio está fazendo por você, está lutando por seus direitos. Não respondeu a minha carta. Mesma coisa o meu deputado federal lá, que é do meu distrito, né, que é um democrata socialista. Um tanto quanto parecido com o que acontece aqui. E eu pensei, bem, esse certamente vai, né? Não, alguém apertou o botão lá e manda a propaganda de quanto ele está defendendo os meus direitos sociais e a minha aposentadoria, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não respondeu a minha coisa. E a minha proposta está lá até hoje e ninguém usou. Bem-vindo ao clube, tá? Porque aqui nós fizemos Por quê? Isso. Porque uma pessoa partidária não tem o menor interesse em resolver o problema do povo. O interesse deles é se manter no poder, receber o seu dinheiro, ficar rico, fazer contatos, fazer a filha dele se casar com o milionário lá, que deu dinheiro para a campanha dele, olha. Vira um prostíbulo intenso. Tem um estudo aqui feito na Universidade Federal do Paraná, um curso de Ciências Políticas, e ele estudou as árvores genealógicas das famílias mais importantes do Paraná. Todas elas estão conectadas há 150 anos, né, comandando o Estado. Domina o Estado. Um casado com o outro, constituindo aqui. Você pensa que o povo está votando, tivemos eleições e o povo está no comando do governo. Está coisa nenhuma, o povo está sendo enganado. Então, aqui vai a lei principal. Deixem de pensar que democracia, eleições, partidos e candidatos vão resolver o teu problema ou o problema do país. Ou são necessários para essa resolução. Se livre da superstição democrática. Vamos pensar de outra maneira. Democracia só gera isso que está aí. Não adianta entrar novo partido novo, convergências, inclusive o Partido Federalista, se ele for entrar no esquema de 25 partidos que tem aí, né? Não vai resolver o problema. Muito bem. E é por essa razão que eu trago não só um amigo pessoal, mas também uma cabeça, né, um pensador, para conversar aqui com vocês, né, acompanhar essa conversa. E por quê? Porque aqui a ideia é trazer novas ideias. Isso aqui não significa que os federalistas estão propondo o fim da democracia, ou adotar todas as ideias de Hayek, ou do Stelly, ou de Sócrates. Não, não é isso. Nós estamos num problema grave no Brasil e nós precisamos sair disso. Então é preciso discutir essas situações todas, né? É preciso aprender com o que os outros estão enxergando, que nós não estamos enxergando, né? O problema da democracia, nós já identificamos desde que começamos o trabalho com o movimento federalista, antes mesmo até de tomar conhecimento das obras de Hayek, né? Depois nos sentimos identificados com vários de seus pensamentos, né? Porque realmente a democracia ela tem seus problemas, ela é usada hoje como um instrumento de legitimação de picaretas, né?
de criminosos, de né? crime organizado, basicamente. Né? Elegante, crime elegante. Sim. Porque esse crime de rua aí, esse é esse é o verdadeiro crime. Narcotraficantes e tudo mais, o que está acontecendo, né? Então, aí você começa a observar realmente o comportamento da maioria dos deputados federais, da maioria dos senadores, né? Dentro das assembleias estaduais, a gente conversa com um outro deputado estadual, todos eles falam que aquilo ali é uma loucura, que é uma maçaroca, sabe? E todos eles procuram ficar isentos. Tem algumas pessoas realmente isentas, né? Em cada uma das casas legislativas, pessoas de boa vontade, e tanto que as casas legislativas são conhecidas como cemitério de ideais. Uhum. Eu acredito que não só as casas legislativas, mas também os demais poderes, o poder executivo e o próprio poder judiciário. Pergunta para qualquer estudante de direito, né, o que ele pensava quando ele entrou na faculdade, quando ele passou no vestibular para entrar na faculdade. Agora eu vou aprender como que eu posso ser útil para fazer justiça. E depois de 1 ou 2 anos como estagiário, ainda sem começar a sua carreira como operador do direito, ele percebe que as coisas não são assim. Que ele pode se tornar um mero operário, né, de carimbador de papéis, colador de mentas e não sei o que mais, até porque já está vindo o Dr. Watson para fazer isso pelos advogados, para fazer julgamentos e deixar a coisa correr, né? Ou então participar de grandes processos, de grandes causas, que é muito difícil para conseguir entrar, precisa de QIs, né, de indicadores, enfim. Então acaba sobrando muito pouco realmente para aqueles que gostariam de fazer alguma coisa. Hoje mesmo estava conversando com um amigo meu, advogado, um cara corretíssimo, já tem perto dos seus 60 anos, e ele está pensando em entrar na política, mas ele está assim, sabe, meu Deus do céu, eu vou entrar nessa coisa, eu vou fazer parte disso, né? Como é que eu vou manter a minha integridade no meio dessa maçaroca toda? Né? Então nós federalistas temos uma proposta, essa proposta ela está em aberto, né? Nós não somos donos da verdade, ela está em aberto, nós temos um ensaio constitucional e vamos começar a trabalhar esse ensaio constitucional de forma a tentar nos aproximar o máximo possível das ideias de uma das implicações do Estado de Direito, eu chamo. Exatamente. As implicações. Por um Estado republicano de verdade. Muita pouca gente percebe quão severas são, na realidade, as implicações do Estado de Direito. Você começa realmente a aplicar aqui. Um grande número de pessoas, certamente todos os interesses organizados vão se voltar contra. Hoje nós não vivemos mais um Estado de Direito, nós vivemos um direito do Estado. E quem está no Estado tirania legislativa. acha que tem esse direito, desde o policial, né, até o presidente da República. Não estou contra o Bolsonaro, tá? Okay? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Aristóteles era contra a democracia porque ele diz porque ela não é democrática, porque os atos, as decisões de uma assembleia eleita democraticamente, ela não tem aplicabilidade geral, ou seja, são de um modo, na sua maioria, constitui uma aprovação de privilégios. Então é isso que a democracia, né, esse sistema existente, né, de votação e tudo mais, partidos e eleições, ele na realidade ele se chama de democrático, mas na realidade se democrática é a população como um todo, então ela é antidemocrática, né? Ela não representa nem a vontade nem a opinião do povo, ela representa simplesmente os desejos de invasão do Estado, do controle do Estado, dos interesses organizados que colocam os
demagogos à sua frente financiam os demagogos para penetrarem no Estado e controlarem o Estado. Mais uma coisa. E.L. Doctorow escreveu um romance chamado Billy Bathgate, em que, no final, né, depois de todos os crimes cometidos e tudo mais, ele conclui dizendo que esses crimes, são crimes horríveis, assim, de mafiosos, coisas, né? Esses crimes aí não são nada. Ele diz, deixemos de pensar nesses crimes como sendo grandes crimes e vamos olhar no verdadeiro crime, que é aquele que se transladou para o processo legislativo e político, né? Democrático. Né? Que é lá que os grandes crimes ocorrem. E são crimes elegantes que ninguém nem está percebendo que estão crimes ocorrendo. Por atacado, né? Por atacado, e que nós pagamos no imposto todo dia. No fim das contas, acaba sendo uma questão de controle do dinheiro. De reunir o máximo possível de dinheiro do povo por taxação e todo tipo de coisa, e simplesmente gastar aquele dinheiro para seu benefício, para beneficiar aqueles que o colocaram no poder, né? E manter um poder ilícito e imoral. Né? E qual é o instrumento pelo qual se chega a isso? Pelo processo democrático eleitoral de partidos, candidatos e eleições. Se você não acabar com isso, você nunca vai resolver o problema. Se não der para acabar, eu realmente não teria nenhuma conclusão a respeito disso, mas com certeza minimizar o processo. Né, isso né? Mesmo no sistema existente, é possível minimizar, claro. Simplesmente privatizar tudo. Tudo que for possível. Colocar, tirar a horizontalidade do sistema, que o governo mexe em tudo, né? Sim. Reduzir isso e pegar essas verbas que são economizadas e profundizar em termos de aplicação da defesa do indivíduo e da justiça. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, está bem no finalzinho do nosso tempo, já passamos na verdade, mas essa pergunta aqui é interessante. Como é que você enxerga a retirada do Estado de tudo praticamente, privatizando tudo? E essa é uma pergunta recorrente, eu estou trazendo ela aqui, não é minha essa pergunta, né? Mas faz parte dos nossos estudos também, considerando essa retomada do Estado-nação, né? Iniciada aí por Estados Unidos. O povo se governa, não é governado. Né? Não é só questão do povo, mas dentro da geopolítica mundial, né? Na década de 80, por exemplo, nós tínhamos a ideia do liberalismo, do laissez-faire, né? Quer dizer, do liberalismo bem aberto mesmo, né? Que tudo se podia fazer, tinha que privatizar tudo, etc. E isso atendia, de certa forma, e descobrimos isso depois, principalmente depois do fracasso das teses do Fukuyama, né? Do fim da história, Aquilo é besteira. De que a globalização começou a ser confundida ou usada para um globalismo em busca de anulação dos Estados nacionais. Hegemonia. Né? Hegemonia de grandes grupos. O velho esquema do Comintern, né? O velho esquema do Comintern. Né? Então, destruir as nações. Né? Exatamente. Como é que você vê a sobrevivência de uma nação na qual tudo praticamente seja privatizado e não tenha algumas... Aquilo, eu estou fazendo pergunta em nome das pessoas que estão fazendo, não é o que penso. Mas, por exemplo, uma Petrobras hoje, eu sou um privatista, mas a maior parte das pessoas hoje já pensam, ou boa parte já pensa em privatizar a Petrobras, por exemplo. Né? Considerando essas questões, interesse sobre a Amazônia, interesse sobre o nosso petróleo, descobriu-se provavelmente o maior jazigo de petróleo do mundo, né? Lá na região amazônica, 70% é brasileira, 30% da Venezuela. Né? Descobriu-se outra também no Nordeste, na chamada Amazônia Azul, né? Aqui no Sul também.
não só no pré-sal, mas também no pós-sal, né? No subsal, bem abaixo também. E então, é, considerando todos esses interesses, essas jogadas econômicas, né, que estão acontecendo no globo, a China, por exemplo, fez uma grande jogada agora, aparentemente, com o coronavírus, né? Vamos ver. Aproveitou comprar um monte de ações com os preços lá embaixo, recomprou as próprias empresas, enfim. Como é que você enxerga a capacidade de o governo, que tem que atender aos princípios gerais do Estado, na defesa do Estado-nação, considerando o jogo geopolítico, uma vez que praticamente tudo estaria privatizado? Bem, o chamado esse inchamento, chamado inchamento do Estado que existe hoje, né? Na realidade, criou um pseudo-Estado, não é o Estado verdadeiro. O Estado verdadeiro é aquele que cuida da sua função original, clássica, né? Clássica, que é a sua natureza, que é a defesa do indivíduo, do direito da propriedade, basicamente. Tudo acaba, tudo acaba sendo um resultado do princípio de propriedade, né? Que no fim das contas acaba sendo nada mais é do que uma expressão da individualidade e do direito de viver do indivíduo. Isso que cria tudo, todas as necessidades de defesa. Existe em razão disso, né? Existe em função disso, em razão disso. Do contrário, eu poderia simplesmente fazer o que eu bem entendo e não preciso do Estado. Claro. Agora, nós estamos falando no Estado mínimo, ou mínimo no sentido, quer dizer, mínimo no sentido de atribuições, mas eficiente e poderoso em termos da aplicação da sua natureza. Isso significa promoção severa da justiça, né? Da defesa do indivíduo, da resolução de problemas, dos conflitos e tudo mais, né? Por meio de a defesa do território com força armada, defesa do território e tudo mais. Agora, por exemplo, vamos pensar, por exemplo, é necessário o governo ser dono da BR-116, que, sei lá, vai daqui ao Nordeste, supostamente? Para quê? É função do governo? Função do governo regulamentar essas vias, para que o dono daquela via, a companhia que seja a companhia BR-116, que vai ser comprada por alguém, se for vender, né? Para que eles não abusem, né, daquele monopólio que eles têm, e poder querer cobrar, né, sei lá, $1.000 por quilômetro de viagem. Você tem que haver, né, quer dizer, o próprio, isso é uma função do legislativo verdadeiro, né? A Ecovias aqui cobra bastante. E esse é um problema também. Quando você é democrático eleitoral, você começa a fazer jogadas para até receber dinheiro e permitir essas coisas, né? Quer dizer, você tem que separar, né, todas essas coisas. Mas é função do governo, certamente, fazer justiça e, portanto, regulamentar, como aquilo é um monopólio, ele não é competitivo no sentido de competição normal, né? Até porque no Brasil faltam modais, né? Então, por exemplo, se você tem por exemplo, transporte por navio de cabotagem, você está fazendo uma certa concorrência pela rodovia. Claro. Mas não é uma concorrência direta e absoluta, né? É uma concorrência apenas parcial. Então, a regulamentação tem que dizer, ok, a gente garante, sei lá, 3%, 5% de lucro para a empresa e fora disso o preço não sobe, né? Que é o que eles fazem nos Estados Unidos com as companhias elétricas, né? As Eletrobras americanas são regulamentadas por uma comissão estadual e infelizmente nomeadas por governadores partidários e tudo mais, que sempre concedem aumento. Mas são todos privados, né? Mas são todos privados. Por exemplo, a FPL lá da Flórida, né? Uma excelente companhia, muito inovadora, né? E praticamente todos os estados são assim. Quer dizer, não é necessário o governo federal ou estadual ser dono da eletricidade para dizer que nós temos poderes, né?
poder não vem disso. Não tem estatal do petróleo, mas não tem Petrobras, a Exxon e a Mobil são sempre foram privados. Não tem nenhum banco estatal, até onde eu sei. Estatal acho que não, mas tem o Banco Central, que é o criador, né? que é o criador da inflação, e esse precisa. Mas esse é composto por bancos, né? Não, mas ele tem um fator político. Tem, claro. E eles também estão fora fora do bom comportamento, porque a manipulação da moeda causa perda de propriedade e de salários e coisas para as pessoas que têm que pagar cada vez mais, e daí tem o problema das alíquotas que acabam, né? O FDI é um caso. Como disse Hernani Galvez aqui em 1982, mais ou menos, se não me engano, ele disse: nós taxamos mais, porque nós fazemos inflação, porque daí a gente segura as alíquotas e a gente taxa mais e consegue mais receita. Né? Que bonito, né? Olha, revelou o segredo do crime. O segredo do crime. Não pode acontecer. Faz a conta, O Banco Central, os bancos. Eu conheço um senhor que é dono de banco dos Estados Unidos, lá em Detroit, né? Ele pensa que o Banco Central é uma necessidade para fazer as transações entre os bancos e aquelas coisas que eles fazem todo dia. Daqui a pouco o blockchain acaba com tudo isso, né? Como é que é? O blockchain daqui a pouco vai acabar com tudo isso. Né? Agora, eles têm o direito de fazer isso, mas eles não têm o direito de criar inflação, de expandir a moeda. Né? E também deve ficar proibido de fazer empréstimos ao governo, porque no governo hayekiano, no governo do Stalin, não existe, o governo não tem capacidade de entrar em dívida, ele tem que sempre fechar as contas. Né? Então isso impede que a inflação exista, basicamente, a não ser que seja criado pelos bancos e pelo Banco Central, por meio de expansão de crédito e coisas desse tipo. E isso precisa ser controlado também pelo legislativo, com regras que impeçam a diluição do valor daquilo que foi construído pelo trabalhador, pelo empresário, porque ele está criando valores. Que via de regra é sempre o que... Você trabalha e cria um valor, né? E vem alguém lá do Banco Central, ligado a políticos e coisas, e inflaciona e tira o valor daquilo que você... Né? Então ficam falando, por exemplo, que os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres. A inflação, a expansão monetária dos bancos centrais são o elemento que cria esse empobrecimento gradativo. Quer dizer, nos Estados Unidos não é que as classes baixas ainda estão subindo para a classe média ainda está subindo para a média alta, mas muito mais vagarosamente do que nos tempos passados. Né? O resultado foi que grande parte disso ocorreu quando o Roosevelt acabou com o lastreamento da moeda em ouro, né? E depois veio o Nixon, que acabou com o restante que tinha. Né? Dali para frente era inflacionário. O ouro é ininflacionável, basicamente, porque ele cresce assim, em torno de 1% ao ano. E se a economia está crescendo em 3, 4 ou 5% ao ano, então, na realidade, está tendo uma deflação e um enriquecimento gradativo da população através das décadas. Um lastro físico, né? Não é um lastro que é produto de uma máquina que gera papel. Não, você poderia acabar com a inflação hoje simplesmente impedindo a expansão monetária, simplesmente repondo as unidades que envelhecem, né, que ficam rasgadas e tal, e deixa a base monetária como ela está. Né? E aquilo vai fazer com que o valor da moeda consiga crescer, compre cada vez mais, e o próprio governo vai poder arrecadar mais também, ao mesmo tempo que a população paga cada vez menos, em termos de valor, pelos produtos que compra. O governo parar de interferir na economia, porque isso altera a comunicação de preços, né? Mesmo no sistema existente. Produtivo com os consumidores. Mesmo no sistema existente, com todas essas coisas que estão ocorrendo, se essas regras fossem aplicadas e fossem constitucionais ou são leis imutáveis, né? Mas é claro que os democratas não querem, os políticos não, porque é da modificação da legislação, como Aristóteles já mencionou 350 antes de Cristo, né?
eles sempre querem modificar a legislação em função dos seus interesses. Né? Se a lei é imutável, Esse que é o problema. Né? pode haver, quanta eleição quiser, eles vão ter que viver dentro daquilo. Mas eles não querem, porque eles representam o povo e têm o direito, portanto, de mudar. Né? Entre aspas. O povo lhes deu o direito de mudar. Né? É assim, isso é verdade. Não, essa é a religião, essa é a superstição democrática, esse é o problema. E o fato de que as pessoas acreditam nisso e são ensinadas isso desde o curso primário. Né? Precisa tirar essa ideia da cabeça de que eleição vai ser a solução do problema. Muito bem, meus caros. Muito bem, professor. Foi um prazer tê-lo aqui. E deixa eu dizer mais uma vez, Aqui. citando Aristóteles, a democracia, essa coisa que está aí, é antidemocrática. Pois é. Né? Ela serve interesse organizado, não serve à população como um todo. Nós vamos encontrar jeitos, né, de minimizar esse processo. Pelo menos minimizar. Realmente, que demonstra claramente que não funciona, então é preciso rever não só questões organizacionais do país, mas também desse arranjo do sistema mas isso é o problema partidário. Se não tivermos uma nova Constituição que divida, sim, uma nova Constituição que impeça o Senado de agir da maneira como age e que seja, digamos, né, tem que fazer regras gerais e tudo mais, mas não tem nenhuma função administrativa no sentido de mandar o governo fazer coisas. Não, então nós temos dentro do ensaio constitucional que nós estamos propondo, tem uma cláusula que impede, mesmo propostas feitas pelo Congresso, vamos colocar assim, que sejam aprovadas pelo Congresso, só entram em vigor se forem ratificadas por 4/5 dos estados, das assembleias, então, ou do referendo popular. Então aí sim, uma regra só vai entrar em vigor se realmente for aprovada pela maioria absoluta da federação. Isto é federação. Apesar de que mesmo nesse caso, se os partidos estiverem, como de fato estarão, inscritos em todas essas coisas, referendo popular, referendo. Referendo. Sabe? Se deixar para partido, não. Pelo amor de Deus. Mas mesmo o referendo, os partidos e os interesses organizados vão querer manufaturar o resultado da votação, mesmo em referendo. Né? Se tiver urna eletrônica do sistema brasileiro aqui, aí isso realmente não vai funcionar bem. Não. Nós nem sabemos em que inferno de maldade nós estamos vivendo. Nós estamos sendo governados por criminosos, basicamente. Crime organizado. Né? Um brasileiro que vive nos Estados Unidos, mas que continua amando o Brasil, continua preocupado com os problemas aqui do Brasil e observa o que está acontecendo de um outro ponto de vista. Não é teoria, eu só aprendi isso na prática. Né? Então, observando o que está acontecendo. Comparando, inclusive, o que está acontecendo. Eu fui candidato a deputado estadual na Flórida, eu aprendi muito com essa experiência. Né? Os interesses organizados me entrevistaram para saber quem eu era, o que eu queria fazer. Quando falei em justiça, Estado de Direito e tudo mais, eles começaram a dar risada. Tá? Muito prazer, senhor pode votar depois. Daí eu comecei, eu disse, bem, talvez eu não entenda bem, por que os senhores não dizem o que vocês querem? Daí o chefão disse, acesso. E eu fiz de conta que não sabia o que era acesso, né? Claro, eu sei o que é acesso, né? E daí falamos mais um pouquinho, eu disse, bem, certamente eu estarei à disposição para... Vocês podem chegar ao meu gabinete a hora que quiserem, se tiver algum problema de justiça, alguma lei que é contrária ao mercado e que impeça o bom andamento da economia, é só falar comigo, eu vou apresentar algum projeto de lei para acabar com aquela injustiça. Eles começaram a dar risada. Daí um deles disse, o advogado do Câmara de Comércio, ele disse, o senhor é um homem muito moral, muito amável e inteligente e bem intencionado. Mas não é assim não é assim que a democracia funciona. Eu disse, eu sei que não é assim que a democracia funciona. Por isso que eu sou candidato. Daí eu
disse, bem, os senhores me disseram que eu sou uma boa pessoa, podem contribuir com a minha campanha. O chefão disse, não. Não basta ser boa pessoa, né? Não. E ele é apenas escala mais baixa. O chefão de tudo é um bilionário que vive do outro lado do lago, lá na cidade de Palm Beach, e que com um telefonema consegue modificar a legislação e lá em Tallahassee, né? Ou seja, não somos tão privilegiados em ter esse tipo de coisa aqui. Kelly, Ok. vamos nos despedir aqui. Vamos nos despedir em frente do... Né? Tudo bem aqui? Público. Brasil acima de tudo, né? Muito bem. E eu nem diria obrigado. Justiça, o bem comum acima de tudo. Exatamente, esse é o caminho. Né? Abaixo o privilégio. Né? Muito obrigado. Um bom retorno. Você está voltando quinta-feira, vai passar para São Paulo, né? E depois vou agitar um pouco lá. Agitar um pouquinho por lá também, provocar mais um pouco. E vamos que eu vamos. espero que não seja verdade essa ideia de que o povo tem o governo que merece. Né? Eu acho que não. Acho que não. Por causa da manipulação. Né? Tem o que a gente chama... Eu não concordo com isso. O que eu chamo de... os economistas chamam de assimetria de conhecimento. O pessoal que está fazendo, sabe? Eles sabem o que estão fazendo e nós não temos a capacidade de entender o que eles estão fazendo. E esse é o problema que gera, então, essa submissão do povo ao que é, na realidade, um regime maléfico. Né? Na verdade, se for levar em consideração por um outro lado, realmente não dá para entender por que eles fazem isso. Embora a gente entenda o porquê eles fazem isso. Mas é assim. O tal na lenda, né, bíblica lá, o Lúcifer já fez isso lá no céu, né? Só que lá tinha uma mão mais poderosa que mandou ele para o inferno, né? E nós não temos essa mão mais poderosa. Gente, né? Muito obrigado por quem ficou até aqui agora. Okay. Né? Devem estar cansados aí. E ficamos aí para a próxima. Isso é um bate-papo para realmente ganhar mais conhecimento, provocar mais as reflexões, o raciocínio, né? E só com conhecimento que a gente consegue fazer isso. Por isso que a gente traz pessoas brilhantes, como o professor Estélio. Podemos não concordar com tudo, mas tudo tem que ser discutido, né? E discutido com classe, com elegância, com fundamentação, para que a gente possa encontrar um caminho de convergências, né? Conciliação. De conciliação, né? De consenso, sabe? E isso só acontece com conhecimento. Grande abraço a todos, tudo de bom. E aqueles que tiverem perguntas, que não foram algumas dúvidas, leiam meu livro, O Estado de Direito, Constitucionalismo, Democracia, que é contrário ao constitucionalismo, e O Futuro da Nação, pela Chiado Editora, 2019. Eu vou deixar o link desse livro na descrição aqui do vídeo, né? Nos comentários. E você está vendendo na Amazon também, né? Na Amazon ele tem Kindle, em forma de Kindle, né? Que não é o melhor que tem, mas talvez dê para... Mas quem gosta, né? Quem gosta de Kindle. Que é ali que estão os fundamentos de tudo. Eu não posso explicar tudo, é um negócio muito complicado. Exatamente. E mesmo lá não está explicado totalmente. Um abração para vocês, tudo de bom. Tá bem.